E, nossa, gente, isso dói tanto, porque eu fui descobrir isso com 30 anos. Então, desde os meus 5 anos de idade, eu venho construindo, tomando decisão e reagindo às coisas da vida por uma sequência de coisas que foram acontecendo e eu não tinha noção nenhuma, eu não tinha consciência nenhuma. Então, doeu muito. E aí, eu descobri isso 2 semanas depois que o Alan me pediu em noivado. Então, eu tava revirando esse passado louco num relacionamento e tinha acabado de ficar noiva. Eu já perdi tudo, eu já fechei as portas de um negócio e eu já sofri com crises de ansiedade e pânico, mas foi nesse lugar de dor que Deus me reergueu e me deu um propósito. Eu tenho no coração um projeto para esses vídeos aqui no YouTube de trazer mulheres da vida real, mulheres empresárias, mulheres donas de casa, mulheres com filho, mulheres com marido, que tem algo para contar, que tem uma visão de mundo para trazer, uma jornada para inspirar. Mas eu não podia começar esse canal. Na verdade, ele já começou, eu já fiz o primeiro episódio com a Dani há um tempo atrás e eu tinha medo de continuar por algum motivo. Mas Deus tem falado muito comigo para continuar, para trazer, para dar honra para essas histórias. Mas eu não podia começar, eu não podia retomar esse projeto sem antes falar da minha história. Sem antes contar por que talvez esse projeto está no meu coração. Eu tô na jornada, eu ainda estou buscando entender. Talvez tem coisas que eu não vá entender de fato, o que vai levar muito tempo ainda. Mas eu já vivi, já entendi muita coisa para estar aqui hoje, nesse vídeo, falando com você. Por isso, a proposta desse ou dos próximos vídeos, não sei quantas partes vão ter, porque eu quero que seja uma conversa, um desabafo, uma troca. Eu quero contar a minha história. Eu quero falar o que eu vivi, eu quero contar coisas que eu nunca abri, nunca falei. E talvez eu vou ser aberta até demais. Mas a ideia é sempre poder ajudar alguém, causar identificação, me conectar com outras pessoas e mostrar que de alguma forma eu posso ajudar, de alguma forma Deus pode ajudar. Se você não me conhece ainda, não sabe nada sobre mim, meu nome é Bruna Curcio, eu tenho 30 anos e para eu estar aqui hoje gravando esse vídeo, talvez você tenha vindo através de um conteúdo falando sobre marketing, falando sobre posicionamento estratégico, falando sobre empreendedorismo, falando sobre conteúdo, mas antes de estar nesse lugar, antes de chegar aqui, eu tive uma jornada profissional e não tem nada a ver com essa jornada atual. Eu sou formada em educação física, né, pós-graduada nisso também. Trabalhei muito tempo dando aula de zumba, jump, step, aula de educação física em escola e personal trainer. Fui personal trainer por alguns anos da minha vida, uma jornada aí bastante ativa. E vou contar nesse vídeo também como eu cheguei nesse lugar, porque hoje eu não estou mais atuando como personal trainer e fiz uma nova especialização e hoje falo de outros assuntos, falo de empreendedorismo, falo de marketing, falo de gestão de negócio, falo como empresárias. Vou começar lá do início, porque eu fiz um caminho de volta nessa minha jornada. Então vou ser breve, e aí depois nos próximos vídeos eu entro em detalhes contando um pouco de cada história. Bom, o meu sonho sempre foi estar envolvida nesse mundo de dança, de educação física, atividade física, exercício físico. Então desde pequena eu já sabia o que eu queria, né, isso para minha jornada, para minha carreira. Trabalhei desde cedo, eu comecei a trabalhar nessa área aos 14, 15 anos mais ou menos, trabalhei bastante com isso, queria experimentar um pouco de tudo, e meu sonho era ter o meu negócio, a minha empresa. Eu tive a minha primeira empresa em 2015, foi uma empresa com sociedade, era uma empresa de recreação infantil, mas não era o que eu queria, não era ainda o meu sonho realizado, eu tinha outras ambições. Eu queria um estúdio de treinamento mesmo, treinamento personalizado, e que eu pudesse também ter dança nesse estúdio. Então eu lutei muito para isso acontecer, achando que era o auge da minha carreira quando eu tivesse, e de fato, em 2020, eu abri esse estúdio. Dei tudo de mim para que esse estúdio desse certo, para que ele funcionasse, ele de fato era um sonho realizado, mas eu inaugurei ele no dia 7 de março de 2020, e poucos dias depois, o decreto da pandemia veio, e aí eu fechei as portas e fiquei de março até setembro com o estúdio fechado, trabalhando, tentando fazer o negócio acontecer ali. Depois eu abri de setembro até dezembro, mas nesse cenário eu já estava endividada, eu já tinha envolvido muitas pessoas nesse projeto, e eu estava muito cansada, então por todas as circunstâncias, eu fechei as portas e me vi sem saída. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, eu não sabia como eu ia ganhar dinheiro, eu não queria voltar da aula, eu estava muito frustrada, extremamente frustrada com a educação física, e depois disso, eu entendi que a culpa não foi da pandemia. Na verdade, a pandemia foi inclusive um start, sabe? Um alerta pra mim. Mas eu não estava pronta ainda pra ter empresa. Eu achei
que saber daquilo, ter estudado tantos anos aquilo, a educação física, a minha profissão de fato, já me deixou pronta, mas na verdade eu não estava. Eu não sabia administração, mesmo tendo trabalhado com isso um pouco, né? Eu não sabia sobre marketing, mesmo tendo trabalhado com isso um pouco. Eu não tinha estudado nada sobre gestão. Então, quando eu estava nesse lugar ali, com a mão na massa, fazendo a coisa acontecer, eu me vi completamente perdida, não sabia o que fazer. E então, fechar o estúdio não foi culpa da pandemia, foi minha culpa. Eu não tinha o conhecimento que eu precisava para tocar aquele negócio. Só que depois disso, eu entrei numa crise desesperadora. Eu tinha crise de ansiedade, eu tinha pânico, eu não podia ficar sozinha. Se eu ficava sozinha, era horrível para mim ficar sozinha. Eu achava que eu ia morrer, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, eu não queria voltar da aula, eu tava super frustrada. E foram alguns anos mergulhada nesse buraco e eu não sabia como sair de lá. Foi aí que eu comecei a estudar marketing com a intenção de talvez um dia abrir o estúdio de novo, mas eu queria algo rápido, um retorno rápido que pudesse cobrir as minhas contas, em que eu pudesse talvez começar a pagar as minhas dívidas, e comecei a estudar e me apaixonei por esse mundo. De fato, trabalhei mais um tempo dando aula como personal, ainda lido com esse mundo fitness, né, trabalhei e trabalho com óleos essenciais, que tem a ver, né, com o mundo do bem-estar, da saúde, mas eu ainda não tinha, eu não estava realizada, eu ainda estava patinando, eu ainda estava tentando dar certo, encontrar o meu lugar, e estava tudo muito, muito difícil. Então, de 2020 pra cá, parece que a minha vida, tipo, mudou completamente, virou de ponta cabeça, eu não sabia mais quem eu era, mas ao mesmo tempo foram 5 anos da minha vida mais reveladores. Eu entendi muito sobre mim. Nesse lugar de crise, eu entrei num processo de autoconhecimento, de terapia, de lidar com as minhas emoções, aprender a lidar com as minhas emoções. E foi uma fase da minha vida em que eu fui muito quebrada, eu fui muito machucada. Eu revirei muito a minha vida, muito o meu passado, eu cutuquei muitas feridas. Mas ao mesmo tempo que eu sofri muito, né, que foi desafiador demais, eu fui florescendo. Estou no processo, mas eu já me sinto pronta e agora é obediente de estar aqui contando essa história. Então, quando as crises de ansiedade começaram, quando eu comecei a ficar muito mal, eu tomei remédio tarja preta por alguns meses, eu tinha crises praticamente todos os dias, eram crises horríveis, eu achava que eu ia morrer, meu coração parecia que ia sair pela boca. Gente, era horrível, era muito ruim. Quem aqui, tipo, já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso, sabe que é uma coisa muito ruim. Eu tive uma dificuldade de encontrar esse equilíbrio, de encontrar esse eixo para lidar com as minhas emoções. Eu sou uma pessoa muito intensa, sempre fui muito intensa, e eu acho que isso acabou desenvolvendo em mim uma configuração de não saber muito bem equilibrar as minhas emoções, ter domínio sobre as minhas emoções. E isso me prejudicou muito, mas hoje eu entendo que essa intensidade é uma coisa boa, é um ponto forte da minha personalidade, e eu posso usar ela a meu favor, eu posso usar ela para fazer de fato a diferença e não me colocar como vítima sofredora da história. Então eu passei por um processo de autoconhecimento, de amadurecimento, de estudo, terapia, e tudo me levou a entender, a ir em busca de entender as minhas emoções, de entender certos comportamentos, certas programações mentais, e porque eu reagia daquela forma, porque eu estava naquele lugar, o que tinha me acontecido, para onde eu iria se eu continuasse dessa forma, e eu entrei nesse processo de reflexão, de busca, e fui entendendo muitas coisas. Então, uma das coisas que eu entrei assim, em crise, em paranoia nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de cura em que Deus me colocou, foi descobrir que eu tinha escolhido a minha profissão por escolher, talvez eu tinha escolhido a minha profissão errada, por não ter vivido um sonho de infância, por ser, como que eu posso dizer, por não ter vivido coisas que eu sonhava antes, e que talvez se eu tivesse vivido lá quando criança, eu não teria escolhido a educação física como minha profissão. Eu vou chegar lá. Mas, de fato, eu me vi em crise em vários momentos desses 5 anos. E eu não conseguia juntar essas crises e entender, que era tudo uma coisa, era resultado de outra, e de outra, e de outra, e de outra. E no meio dessas crises, uma delas foi a respeito de escolher minha profissão. E isso começou na minha infância. Lá atrás, eu tive as fichas caíram em relação a comportamentos da infância, a experiências que eu vivi, memória. E o que aconteceu? Eu me lembro que, muito pequena, eu tinha por volta de uns 5 anos, mais ou menos, eu estava na pré-escola,
E a minha mãe é professora, minha mãe dá aula, deu aula por muito tempo, hoje ela aposentou, mas ela sempre foi professora, eu sempre estive nesse ambiente escolar, tanto é que é por isso que eu também queria trabalhar com escola, dar aula de educação física e tudo mais. E eu me lembro que eu já estava na pré-escola, e a minha mãe dava aula nessa mesma escola que eu estudava, só que não na mesma sala, eu ficava numa sala com outra professora. Mas nós íamos pra escola juntas, entrávamos no mesmo horário e tudo mais. E eu chorava demais na escola, gente, eu chorava porque eu não entendia, porque eu não podia ficar com a minha mãe. E eu queria ficar na mesma sala que ela, e eu não entendia porque eu não podia, e aí eu chorava na escola, e aí alguém tinha que me buscar na escola, porque eu fazia um escândalo, eu não ficava na escola, eu perturbava a escola inteira, a sala inteira, a professora, e aí isso acontecia com certa frequência, eu tinha essa dificuldade de estar na escola, porque eu sofria por não poder ficar na mesma sala com a minha mãe, eu não entendia o que acontecia. E aí uma certa... eu preciso dizer uma coisa, gente, eu vou trazer alguns fatos aqui sobre os meus pais, principalmente, e eu quero... deixar registrado que eu tenho a bênção deles para falar sobre isso, né, sobre essas coisas. Eu não julgo, não critico, não quero levantar eu não quero que haja nenhum julgamento aos meus pais, porque eles fizeram o que eles podiam, da maneira que eles podiam, com os recursos que eles tinham, e tá tudo certo, eles estão perdoados, esses assuntos já estão bem tratados entre nós. Mas eu preciso trazer essas coisas da infância para colocar... para colocá-los a par da situação, para fazer vocês entenderem desde o começo o que aconteceu comigo, e que com certeza aconteceu com muitas e muitas e muitas pessoas que deixam a vida ser guiadas por situações e não param nunca para fazer o caminho de volta e entender certas coisas. Então a ideia não é julgar meu pai, muito menos a minha mãe, nada disso, eles são maravilhosos, incríveis, eu amo eles, perdoei eles e tá tudo certo, tá? Não é isso. Mas o meu pai, ele veio de uma infância sofrida. Meu pai é o filho mais velho, né, o filho homem mais velho de 10 irmãos. Ele teve muita responsabilidade, um pai muito autoritário, um pai que era alcoólatra, recebeu responsabilidades desde pequenininho, apanhou muito, enfim. O meu pai tem uma carga muito grande. E ele trouxe essa carga em pequenas doses comparada com das histórias que eu escuto a respeito do que ele viveu, mas ele trouxe uma parte dessa carga para a criação dos filhos, né? Então meu pai era bravo, meu pai era autoritário, o meu pai causava medo na gente, a gente tinha medo de apanhar, a gente tinha medo de várias situações, assim, né, com ele. E a gente respeitava o meu pai pelo medo. E em um determinado momento dessa minha jornada de dramática na escola, o meu pai chegou pra mim e falou assim: Bruna, você vai pra escola amanhã, e se você chorar na escola, quando você voltar, você vai apanhar, eu vou te bater. E na hora ali, eu não lembro muito bem dessa conversa, mas eu lembro algumas coisas, eu entendi, olha, eu não vou chorar, porque se eu chorar eu vou apanhar. Mas quando chegou na escola, eu fui tomada pela emoção, eu estava expressando o que eu estava sentindo, e eu fui tomada por aquilo de, por que a minha mãe vai me largar de novo aqui? Eu não queria. E eu chorei na escola. Aí precisaram me buscar na escola, e foi toda uma situação que, né, não vou entrar em detalhes aqui, depois eu faço vídeos separados para contar cada parte, mas naquele dia, a gente foi pra casa, e meu pai falou, você vai apanhar. Só que nessa época, nesse dia, inclusive, a minha avó, mãe da minha mãe, estava em casa, ela estava morando com a gente, porque ela tinha se separado do meu avô, que também era alcoólatra, e agredia ela. Então, a minha avó tinha uma bagagem a respeito do relacionamento dela, do casamento dela. E nesse dia, minha avó estava em casa, meu pai, a gente chegou, e meu pai me chamou e pegou uma cinta e foi me dar uma surra, né? Porque eu já sabia que eu ia apanhar, ele já tinha me avisado. Só que ele me bateu, e a minha avó estava vendo, ela estava no ambiente, era na sala, assim, lá da chácara do meu pai, e ele me bateu ali, e a minha avó, em um determinado momento, sentiu aquilo, ficou muito mal com aquilo, e ela interviu, ela veio pra me defender, pro meu pai parar. Meu pai, né, tomado pelo orgulho, tava bravo, tava alterado, discutiu com a minha avó, e aí foi uma confusão, aí a coisa não era mais nem sobre mim. Eles discutiram lá, minha mãe entrou no meio, e foi foi muita bagunça. E aquele dia minha avó foi dormir chorando, meu pai e minha mãe estavam lá na treta deles lá, e eu acho que nesse momento foi a primeira vez talvez que eu tenha sentido culpa, remorso, eu tava me sentindo culpada por toda aquela situação, minha avó chorando, né, a treta entre meus pais, e eu não tava nem mais preocupada por ter apanhado, eu tava mal mesmo pela situação que eu causei, eu ter me expressado na escola, ter expressado aquele sentimento, que hoje eu entendo que foi um sentimento de abandono, tanto é que quando eu comecei a terapia, a gente tentava, né, buscar na minha memória se eu tinha sintomas, eu tinha sentimentos de abandono e rejeição, e eu falava, não, meus pais foram presentes, não tenho isso, nunca fui abandonada, nunca fui rejeitada. Mas na verdade, uma criança que não entendia nada, né, a gente tá falando da mentalidade de uma criança de 4, 5 anos, eu me sentia rejeitada e abandonada pela minha mãe, porque ela me deixava ir pra outra sala e ia pra sala dela.
Então, eu me sentia abandonada e rejeitada. Como eu não conseguia falar, mãe, estou me sentindo abandonada, eu nem sabia interpretar sentimentos, eu chorava. Então, nesse momento que eu expressei o que eu estava sentindo, eu fui punida e eu causei uma confusão enorme. Depois desse dia, o meu pai e a minha avó, eles ficaram sem se falar, por mais ou menos que eu me lembre, uns 6 anos. Então, foram 6 anos alimentando uma culpa dentro de mim que eu não tinha noção, eu fui ter noção recentemente. Porque eles não se falavam justamente por causa dessa discussão, por causa desse episódio. Aí foi o primeiro momento em que eu me expressei e eu fui punida por falar aquilo que eu sentia, aquilo que eu gostaria, aquilo que estava dentro de mim. E depois disso, passou, isso nunca foi uma pauta durante a infância, tá? Nunca foi. Mas aí, eu fui crescendo e tal, e eu tinha um sonho enorme dentro de mim, que era de dançar. Eu queria fazer aula de dança, balé, jazz, eu queria dançar. E o meu pai, né, ele não teve isso. Era um luxo para ele, talvez, na infância, para os irmãos, ter coisas nesse sentido. E ele não via isso como importante. Né, ele não via isso como o importante era ter comida na mesa, era escola, era material escolar, era roupa, não era isso. E ele, tipo, por algum motivo, nunca colocava, sabe? Eu nunca ia dançar, eu tinha roupinha, ele me deu a roupinha, tudo, mas eu não dançava, não ia, nunca fui. E num dado momento, eu não sei qual era a realidade de fato, ele tinha um cliente, meu pai é mecânico, ele tinha um cliente que era dono de uma escola de música, e aí eu não sei qual foi o rolo que eles fizeram lá, e em troca eu e a minha irmã ia fazer aula de teclado. E eu fiquei super empolgada em fazer aula de teclado, mas não substituía a minha vontade de fazer aula de dança. Então, quando eu entendi que eu ia ter só aula de teclado e eu não ia ter aula de dança, eu fiquei mal. E aí eu meio que fui perdendo o interesse pelo teclado. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E nesse processo meu pai ficou bravo, ele ficou chateado e ele não, eu não sei, ele ficou bravo. Porque eu não queria fazer teclado. Então você não vai fazer, então você não vai fazer nada, e nananana. Passou a minha infância toda, eu lembro que eu dançava pela casa, eu tinha uma flexibilidade invejável, eu montava todas as coreografias da escola, participava de festa junina, festa de final de ano, eu dançava quadrilha, eu fazia tudo, eu participava de tudo, porque era a maneira como eu me realizava, fazendo aquilo que eu gostava. E eu não dancei, não fui. Quando chegou na adolescência, eu comecei a dar uma revoltada, né, em relação a essa braveza do meu pai. E aí, chegou um momento que eu falei, não, eu vou dançar. Eu vou. E aí, a minha mãe moldou ali a situação e eu me matriculei numa escola. Só que, quando aconteceu isso, quando eu comecei de fato a dançar, eu tinha por volta, sei lá, de uns 13 anos, todo mundo à minha volta falava, né, tipo, inclusive as próprias professoras, né, que pra ter uma carreira, pra dançar, pra ser profissional, era tarde. Eu comecei a dançar tarde. Eu tinha que ter começado a dançar com 5 anos, 3 anos, não sei. E isso causou em mim mais uma ferida, que foi a inferioridade, a insegurança. Então, para eu viver aquele sonho que, de fato, naquele momento estava se realizando, eu precisava me esforçar muito. Eu precisava ser, assim, dobrar o meu esforço para aprender, para ser boa, para me destacar. Porque se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir viver o meu sonho, de fato. Porque eu não queria só fazer aula, eu queria apresentar, eu queria, tipo, viver uma carreira como bailarina, não sei. Então eu fui me esforçada, eu fazia todas as aulas daquela escola. Por quê? Porque eu dei um jeito de arrumar um emprego lá. Aí foi outra discussão com meu pai, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu era recepcionista da escola, recebia R$ 200 por mês. E trabalhava lá e cuidava da recepção. Mas eu fazia todas as aulas, eu queria isso. Inclusive eu ainda pagava os figurinos. Com o dinheiro que eu recebia, eu devolvia pra escola porque eu tinha que pagar os figurinos. Era um negócio assim. E eu lembro que eu me dediquei muito, em poucos meses eu tava dando aula, já pras bailarinas pequenininhas, mini bailarinas. E aí eu me sentia realizada, né, nisso. Mas eu ainda tinha inferioridade, eu ainda era insegura. Eu ainda não me achava boa, nada boa. Eu só achava que eu era boa e competente pra falar com as bebezinhas ali, porque, tipo, né. Mas eu descobri, eu gostei desse gostinho de ter a liderança, de ter a autoridade, de ter, de fato, de ser vista como autoridade naquele assunto da dança, porque eu tava dando aula. E aí eu falei, beleza, ó, não foi consciente nada disso, tá, gente? Mas inconscientemente eu me coloquei atrás do perfil professora. Então eu vou dar aula. E aí eu vou ter aplauso do mesmo jeito, o mérito vai ser meu do mesmo jeito, todo mundo vai falar que eu sou boa do mesmo jeito, mas eu não preciso estar lá, mostrando, performando no palco. Porque todo mundo vai me comparar com bailarinas que começaram a dançar muito cedo, e isso não vai me colocar em destaque, né? Eu vou sempre estar pra trás. Era isso que, sei lá, o meu inconsciente pensava. Então, daquele momento, parece que eu decidi que eu ia trabalhar com isso, eu ia ser professora. Então, eu precisava ter uma carga, eu precisava dançar, eu precisava, né, saber o que eu estava ensinando, mas não, de fato, eu precisava performar naquilo, eu podia só dar aulas. E foi assim, por um bom tempo. Aí eu comecei a minha carreira. Só que pra eu dançar,
né, para esse momento acontecer, teve muita discussão com meu pai não aceitou, meu pai demorou para entender, meu pai não gostava de me ver apresentar, porque ele falava que as roupas eram curtas, porque as roupas eram transparentes, e nananana. E fui passando, fui crescendo, e eu com aquilo de eu quero viver isso, eu quero isso pra minha carreira, eu quero isso, e o que me deixava mais perto disso era ou a faculdade de dança ou a faculdade de educação física. Eu tentei dança numa faculdade federal, passei inclusive até a segunda fase, na terceira eu reprovei, mas ainda bem que não deu certo. E aí eu escolhi educação física, tem uma faculdade ótima de educação física, referência na minha cidade mesmo, e eu fui estudar lá. E já tinha certeza, era educação física, era exercício, era treino, eu fui me encontrando assim, sabe, na jornada. Mas eu entrei pra faculdade com esse objetivo, dar aula em escola e dar aula de dança, era essa a minha jornada. Nesse período de faculdade, eu dancei, eu já dava aulas, eu já estagiava, eu tava experimentando um pouco de tudo. Eu dancei profissionalmente numa companhia e fui atleta de karatê. Lutei em vários campeonatos paulista, brasileiro, enfim. E eu fui carregando nisso, que era isso que eu tinha que fazer, eu fui carregando em mim, né, que era isso que eu tinha que fazer, que era esse meu propósito, que a minha carreira, tudo que eu podia, tudo que eu sabia, estava envolvida nesse meio. Eu escolhi a minha profissão por causa disso. E eu não sei, não vou saber nunca, se eu tivesse de fato dançado na minha infância, se eu não teria escolhido a educação física. Se eu teria ido já para outra carreira, porque hoje eu não atuo mais como personal, nem como bailarina, nem como professora de dança e nada do tipo. Então isso foi uma coisa que me pegou muito em mim quando eu soube disso, sabe? Quando caiu a ficha dessa coisa toda, dessa história toda que tava no meu inconsciente. Eu chorei, aí eu fiquei mal, e foi bem nessa época do estúdio fechado, e eu não sabia o que fazer, e eu falava, eu sou uma farsa, eu sou um fracasso, e foi horrível. Só que pra tudo Deus tem um propósito, né? E naquele momento eu não entendia, e eu não entendia que tinha mais coisa aí, nesse rolê todo. Tinha muito mais coisa, muito mais. E aí, nesse processo de terapia, de estudo, de buscar essa cura e tal, tinha 2 assuntos que não saíam, assim, do meu tratamento ali, do meu portfólio lá, sei lá como fala. Que era esse assunto dos meus pais, né, de dançar, da infância, da chácara do meu pai, e do meu primeiro relacionamento. Eram assuntos, assim, que eu não conseguia sair, eu não conseguia avançar. Eu achava, né, que eu não conseguia avançar na terapia, no meu tratamento, na minha cura, porque eu não conseguia vencer esses assuntos. Parecia que quanto mais eu mexia, mais coisa tinha, e aí eu sofria. Porque, gente, mergulhar em coisas que já passou, dói, machuca, né? A gente não quer, e muita coisa a gente tenta apagar da memória, né? Então doeu muito. E era sempre esses 2 assuntos, sempre esses 2 assuntos. E eu já não tava aguentando mais, eu tava muito mal, assim, de ficar revirando o passado, ele sempre mexia comigo. E eu não entendia que eu... Ai, tem um gato aqui, gente, é o Nescau. Eu não entendia essa rejeição que eu sentia, eu não entendia esse abandono que eu sentia. E a única ficha que tinha caído, que eu achei que, tipo assim, já era libertador demais, mas também eu não sabia o que fazer com aquilo, era relacionada à minha escolha profissional. Só que, mexendo muito nisso, eu queria entender por que eu não conseguia vencer esses 2 assuntos. Quanto mais eu mexia nele, mais esses assuntos vinham, e eu não conseguia vencer eles. Até que eu queria linkar, eu queria entender, eu queria simplesmente falar, tá bom, beleza, passei por isso, é meu passado, acabou, ok, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E eu não sabia, não conseguia. E eu me lembro que em um determinado momento desse processo, de tanto eu mexer nesse passado, ao invés de ficar bem, eu comecei a ficar pior. Eu comecei a ter mais crise, eu comecei a querer apagar da minha memória certas coisas, foi horrível. Só que aí eu entendi que a história continuou, que eu já tinha dentro de mim esse sentimento de rejeição, de abandono, e principalmente de não causar, eu não queria causar conflito, eu queria ser validada, reconhecida, eu queria fazer, assim, a ponto de não ter os meus próprios limites pelo outro, pra eu poder ser validada, pra ele não pensar mal de mim, pra não dar confusão, pra eu não causar treta. Pra nada ser culpa minha, porque eu carregava essa culpa do meu pai com a minha avó por muito tempo. E eu entendi que aquilo que eu fazia era o que tinha valor, então eu tinha que tomar sempre cuidado com o que eu fazia. Eu tinha que tomar cuidado com os nãos que eu dava, eu não sabia falar não. E eu tinha que tomar cuidado em não agradar as pessoas, porque se eu não agradasse as pessoas, eu podia causar conflito, assim como aconteceu. Nada disso consciente, gente. Eu só fui levando a minha vida nisso. Então eu não sabia falar não, eu tinha medo de conflito, eu não sabia lidar com as minhas emoções.
E eu queria performar em tudo. Eu queria fazer. Tanto é que depois dessa surra, eu nunca mais dei um trabalho na escola. Eu queria tirar nota as melhores. Eu fazia trabalho de escola pra todo mundo, principalmente pros amigos que eram bagunceiros. Porque era a minha forma de performar. De falar, beleza, eu apanhei, eu levei a culpa por uma coisa que eu tava sentindo. Então nunca mais ninguém vai falar que eu não gosto de estudar. Porque eu ouvia isso, né? Ah, não gosto de estudar. Ah, não quero nada com nada. Então nossa, eu performava em tudo que eu fazia, em tudo que eu queria fazer, porque era uma forma de ser vencida pelo orgulho, né? De não ouvir mais aquilo. E aí, eu não entendia isso, não sabia por que isso acontecia comigo. E aí eu fiz a faculdade, já tava lá, trabalhando com isso, achando que eu tava realizadíssima, que tava tudo certo, e que eu já tinha vencido essa situação, mas na verdade ela continuou. Porque na faculdade, no primeiro ano de faculdade, inclusive, eu conheci uma pessoa. Foi meu primeiro namorado. E assim, na infância, na adolescência, tinha os namoradinhos, tinha os pretendentes, tinha tudo, mas como eu tinha muito medo de gerar conflito, principalmente com meu pai, era uma coisa que eu jamais queria fazer. Então, meu pai era bravo, meu pai era carrancudo, as pessoas tinham medo do meu pai, meus amigos tinham medo do meu pai. Então, assim, era um negócio que eu tinha em mente, assim, tranquilamente eu tinha isso decidido. Pra mim era isso. Eu só vou enfrentar o meu pai com esse assunto de namorado, de relacionamento, de qualquer coisa, quando eu tiver certeza. Porque se eu não tiver certeza, por qualquer namorinho, jamais eu vou comprar essa briga. Não, jamais. Ainda mais porque naquela época eu tava focada nessa coisa de dança, então eu nem queria mesmo me distrair com essas coisas. Então eu nunca tinha apresentado ninguém pro meu pai sabia de um namorinho ou outro, que tinha dado muita treta, mas eu nunca falei, estou namorando, quero namorar, gosto do fulano, ciclano, nada, nunca. Só que na faculdade eu tinha 18 anos, né, eu entrei na faculdade com 17, mas né, eu já tinha feito 18 quando essas coisas aconteceram, então eu conheci uma pessoa, e aí eu comecei, né, a conhecer, e aí tinha os namorinhos, tinha não sei o que, até o momento em que eu falei, meu, beleza, é isso, escolhi, achei o cara da minha vida, vou casar com ele. E aí eu ia, lógico, óbvio, enfrentar o meu pai. Então eu ia comprar aquela briga, porque eu já tinha isso em mente, que eu só ia comprar essa briga com meu pai quando eu tivesse certeza. Eu escolhi aquilo, eu tomei a decisão e eu fui, né, trazer esse relacionamento à tona pro meu pai. E, gente, meu pai não aceitava. Eu tinha 18 anos já, tava na faculdade, meu pai não aceitava, ele não queria saber. E aí, eu me lembro que esse moço, ele foi na minha casa algumas vezes, acho que pelo menos 3 vezes, pra tentar falar com meu pai. E nada. Meu pai não aceitava. E aí era uma discussão, e aí ele ameaçava, era ridículo. Mas, enfim. Só que chegou um dado momento, que foi acho que a última vez que ele foi lá tentar falar com meu pai, eu era meio revoltada, eu não era uma santa, né? Eu era meio revoltada, eu enfrentava meu pai. E eu falei assim pra ele, olha, eu decidi que é isso, que eu quero ficar com ele, que eu quero namorar com ele, e eu queria que você participasse, eu queria que você soubesse, não queria fazer nada escondido de você, então eu tô te avisando que você não aceita, você não quer ele aqui, você não quer conhecer, você não quer nada disso, mas eu estou com ele, e eu não vou mentir pra você. E depois disso passou, meu pai sabia que eu estudava com ele, que a gente estava na faculdade junto, que eu saía aos domingos com ele, mas ele não aceitava, e aí tinha que mentir, se eu chegava tarde era confusão, era cara feia, era um negócio assim, desgastante, sabe? E aí, mais uma vez, que eu me expressei, que eu disse o que eu queria, que eu tava lutando pelo que eu queria, de alguma forma não tinha validade aquilo. De alguma forma, o meu pai tava dizendo, olha, não me importa o que você quer, eu não aceito, você não vai ter aprovação, você não vai viver em paz, porque não aceito, não quero. Então foi mais uma ferida, mais uma vez, né, então a primeira foi, né, quando eu tava lá na escolinha, que eu apanhei por ter me expressado, depois eu carreguei a culpa sobre a minha avó e meu pai, depois me expressei a respeito da dança e não consegui. Aí foi uma luta nesse período de dança, né, pra realmente conseguir depois na adolescência. Depois que eu consegui, eu fui lutar ainda contra esse sentimento de inferioridade, de insegurança. E aí depois, quando já adulta, né, mesmo adolescente, né, mesmo saindo da adolescência, mas já na fase adulta, eu tinha decidido, né, que eu ia dar um passo na minha vida e começar a namorar com alguém que eu gostava muito. Aconteceu isso, meu pai não aprovou. Então, mais uma ferida, mais um recado pra minha mente, pra minha estrutura emocional, de que quando eu dizia o que eu queria, quando eu ia lutar por algo que eu queria, por algo que era importante pra mim, eu magoava alguém, eu causava conflito, eu causava confusão. Ai, vou chorar. E aí, enfim, né, segui aí a minha vida namorando com esse moço por uns 3 anos e pouquinho. Até que chegou um momento do relacionamento em que a gente enfrentou o primeiro problema de gente grande. Até então era probleminha, né? Ai, faculdade, ai, briguinha daqui, ciúminho de lá, né? Treta
imatura de um lado, do outro, era aquela coisinha, a gente não tinha problema de gente grande, né, ainda. E chegou um determinado momento desse relacionamento que tava tudo bem, a gente se gostava, brigava, tinha as treta lá, mas a gente se gostava muito e eu tinha certeza que eu ia casar com esse cara, eu tinha certeza que esse moço era o amor da minha vida, tinha certeza que já tava tudo certo, que era questão de tempo. Tava tudo bem, em um determinado momento ele começou a ter alguns sintomas que na época a gente não sabia o que era, não deu muita importância, mas eu me lembro que em um dia, assim, era um sábado, eu acho, eu acordei com uma ligação dele, né, e tal, que ele tinha tido um sintoma, ele tava sem enxergar direito e precisou ir pro hospital. Lembrando, eu não sei, tem algumas coisas dessa época, foi tão traumático pra mim, foi tão... doeu tanto, foi tão dolorido essa fase toda, que tem algumas coisas que eu apaguei da minha memória. Então, por mais que eu tentei muito trazer na terapia, como eu falei, eu tive que remexer em tudo isso, e tem algumas coisas que eu lembro com muita nitidez, e tem outras que eu travei essa memória. Então eu me lembro algumas coisas, né, e eu lembro o que talvez foi impactante, assim, demais pra mente, sabe, que não tinha como esquecer. E eu me lembro que nesse dia ele me ligou e ele falou, olha, Bru, eu não tava me sentindo bem, eu tava com sintomas e tal, não sei o quê, e ele tava sem enxergar, basicamente foi isso, ele não tava conseguindo enxergar, tava com alguns sintomas, o olho tava tava paralisado, tinha ali algumas questões, e ele foi ao hospital. Só que ele me ligou mal, desesperado e tal, e ele me contou no telefone, olha, não sabe o que é, eles estão investigando, mas o médico disse que vão fazer uns exames porque acha, né, a primeira hipótese é de que possa ser um tumor no cérebro. Gente, eu não tinha estrutura emocional, eu não tinha domínio próprio, eu era muito bagunçada nisso. Eu chorava, eu desabei, eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, eu não sabia nada, eu só sabia chorar. Foi naquele momento exato em que eu estava em casa chorando, que os meus pais chegaram e viram, né, que eu tava chorando, que o meu pai aceitou o meu relacionamento. Porque ele viu que o negócio parecia sério, e que eu tava muito mal, e que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então foi naquele momento em que eu fui acalentada pelo meu pai, pela minha mãe, e que eu recebi o apoio dele em relação a essa minha escolha. E aí a gente começou a enfrentar esse problema, né, muito mais ele do que eu, esse problema da doença, então começou a se investigar, fazer muitos exames, muita água rolou depois que aconteceu esse episódio. Graças a Deus, eu oro até hoje, e agradeço a Deus por não ter sido esse diagnóstico que o médico sugeriu. Fizeram muitos exames e descobriu-se que era uma outra doença, uma doença neuromuscular, que ele fez um tratamento, estava fazendo tratamento. Só que isso mexeu muito com os dois, e principalmente com ele. Ai, gente, calma aí que o gato vai pular. Mexeu muito com ele. E isso abalou as estruturas dos dois e abalou a estrutura do relacionamento. Éramos muito imaturos. E a gente não tinha construído nada ainda num alicerce forte, sabe? Então foi um problemão que causou medo, que causou insegurança, que causou... Eu não sei explicar, causou uma destruição emocional nos dois. E a gente não sabia lidar com aquilo. Ele ficou muito mal, muito, muito, muito mal. Mesmo, graças a Deus, o diagnóstico não tendo sido inicial, ainda assim era uma coisa que a gente tinha que se preocupar. Ainda assim, né, precisava de tratamento. Ainda assim, a gente não sabia o que ia acontecer. E aí, ele não deixava eu ir com ele no médico, ele não deixava eu ir em exames. Eu acho que no período todo eu consegui, acho que um exame com ele acompanhar. Só que eu queria muito participar, eu queria muito mostrar parceria, eu queria muito fazer algo por ele, eu queria muito estar ali, eu queria muito demonstrar que ele podia contar comigo. E isso sufocou ele. Ele não me queria por perto. Eu não sei até hoje, né, muita coisa sobre como ele pensava, sobre como ele reagiu na época, o que ele sentia, mas ele não me queria por perto. Todo dia ele terminava comigo, mas todo dia a gente voltava. E era aquela coisa, aquela discussão, e aí ele me afastava, e aí eu voltava, e aí eu brigava porque eu queria estar perto, e ele não queria que eu estivesse perto, e foi Gente, foi desgastante demais, foi horrível, foi tipo uma novela. E eu não tinha esse entendimento que hoje eu tenho de respeitar o outro, de respeitar o que o outro sente. Porque era mais forte do que eu a necessidade de ter que mostrar que eu tô ali, entendeu? Que a pessoa pode contar comigo. Mas de fato ele não podia contar comigo, porque eu não tinha estrutura pra ajudar. Então foi difícil, foi ruim pra mim, imagino pra ele. Mas ainda assim ele tinha um pouco mais de entendimento que eu. E chegou um momento que a gente tava se desrespeitando, que eu já não tava aguentando mais desaforo, que eu já tava irritadíssima, tinha uma bronca dele do jeito que ele tava me tratando, com tudo que tava acontecendo. E aí eu comecei a agir de forma imatura também, eu comecei a discutir, a faltar com respeito, e ele começou a faltar com respeito, e aí era uma confusão. A gente tava brigando assim 24 horas por dia, se deixasse. E aí ele falou, não vai dar, se a gente dar mais um passo, vai dar tudo errado. Daqui pra frente, só tem coisa ruim pra acontecer. Não tem mais nada de bom. Porque a gente já tinha perdido tudo que a gente tinha construído ali. E aí, a gente terminou.
Gente, doeu tanto, mas doeu tanto. Tanto, 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 tanto. Porque não foi uma coisa que eu terminei, assim, porque, tipo, eu quis, aí, tipo, os dois decidiram, aconteceu alguma coisa, de repente não gosta mais, não. Foi um trauma mesmo, sabe? Foi algo que impactou a vida dos dois e que a gente realmente não sabia como lidar com aquilo, né? Não tinha maturidade pra lidar com aquilo. E ainda assim, eu passei a faculdade toda convivendo com ele e tal, e sofrendo muito. E eu não entendia o tamanho desse sofrimento. Eu não entendia por que esse sofrimento tão grande. Porque era só um relacionamento. Era só um relacionamento. Tá, tudo bem, tinham 3 anos de relacionamento, eu gostava muito dele, mas era um relacionamento, não tinha o porquê daquele sofrimento, né? E aí, como eu falei, quando eu comecei a terapia e eu tentava vencer os assuntos da terapia, sempre esse assunto vinha. Sempre esse assunto vinha. E ele devastava a minha vida, sempre. Eu não conseguia seguir com outros relacionamentos, por mais que eu tenha tentado. Hoje eu tenho um relacionamento com a Alana e a gente... o Alan sempre me apoiou muito em tudo isso, né? Principalmente com essa situação de revirar o passado. Mas, graças a Deus, o Alan, graças a Deus, é uma pessoa que compreende, graças a Deus, é uma pessoa tranquila e que entende. Mas, mesmo assim, prejudicava tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia. Eu fiquei mais ou menos hoje, desde que tudo isso começou, fazem 12 anos. Mas foi mais ou menos agora, completa 10 anos. Em que toda essa muvuca aí deu errado, né? E desde então, tudo que eu faço, eu sofria muito em relação a isso. Eu condenava, assim, a minha vida emocional, em termos de relacionamento, né, conjugal, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia me defender, eu não sabia nada disso, eu não sabia como agir, eu não conseguia controlar o que eu tava sentindo, eu não conseguia lidar com aquilo. E eu não entendia porque era tão sério, porque era tão grave, porque doía tanto em mim. Até que em um determinado momento da terapia, recentemente, inclusive esse ano ainda, depois de me revirar muito, mexer muito, depois de já ter trabalhado isso, de ter já curado bastante coisa, né, revivido muita coisa, eu descobri por que era uma coisa tão ruim, tão difícil de lidar, de fazer acontecer, de eu vencer, de eu ser curada, de eu esquecer, de eu seguir em frente. Bom, eu entrei em crise. E aí, em algum momento, eu descobri, eu falava, gente, eu não sei porquê. Eu não sei porquê que eu não consigo superar isso, eu não sei o que isso tem a ver também com essa coisa do meu passado, com essa coisa da profissão, com essa coisa de dançar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas são as coisas que, tipo assim, parece que tem a ver, mas não tem, sabe? Eu não achava uma saída pra aquilo. Aí, em um dia, eu tava na terapia já com essa crise, tipo, revirando esse passado, mexendo nisso, e doía e sangrava, e doía e sangrava. Até que eu falei pra terapeuta, em voz alta, eu falei pra ela assim, eu não consigo, eu venho aqui na sessão, eu faço as tarefas, né, a técnica fora da sessão, e eu não consigo linkar isso, eu não consigo entender por que esses dois assuntos não saem de mim. E aí eu fui falando pra ela, os meus pensamentos, o que eu tava sentindo, e eu fui construindo uma linha, assim, ó, de raciocínio. A resposta daquilo que eu tava buscando, eu dei no desabafo pra ela. Eu dei no desabafo e falando pra ela, eu não sei a ligação. Eu não sei. Só que conforme eu tava explicando pra ela tudo que eu tava sentindo, eu tava dando a resposta. E aí, imagina só. Quando meu pai aceitou o meu relacionamento, ou seja, quando aquilo que eu decidi, eu consegui, quando de fato eu consegui uma harmonia, uma aceitação sobre aquilo que eu tinha decidido, que era o meu namoro com esse moço, aconteceu o problema da doença. E o problema da doença e todo aquele desentendimento, aquela imaturidade para lidar com a situação, tirou de mim aquilo que eu tinha decidido. E aí não dependia mais de mim, porque aí ele terminou, aí ele não queria, aí acabou. Então, mais uma vez, aquilo que eu de fato tinha decidido, aquilo que eu sabia que eu queria, que era o que eu sentia, que era o que eu tinha decidido pra minha vida toda, alguma coisa ou alguém tirou de mim. Alguém não validou, alguém não aceitou. E eu não pude fazer, eu não pude viver, eu não pude encarar aquilo como eu gostaria. No momento em que eu decidi que eu queria. No momento em que era importante pra mim. E, gente, a hora que eu descobri isso, a hora que eu falei isso em voz alta, mas eu chorava. Eu chorava, como eu tô querendo chorar aqui. Mas não vou. Aí eu lembro que eu fiquei muito mal e eu não sabia expressar direito o que eu tava sentindo, eu não sabia o que fazer com aquela informação. E detalhe, não vou contar toda a história aqui, porque eu ainda estou nessa jornada, mas eu descobri isso tão recente, que foi a outra crise que eu entrei.
Em março desse ano, dia 30 de março, o Alan me pediu em noivado. E a minha história com o Alan foi muito bagunçada também. E eu vou fazer um vídeo só pra contar, porque pra entender a ligação de tudo, né? Mas o Alan me pediu em noivado. E mais ou menos umas 2 semanas depois que ele me pediu em noivado, que aconteceu isso na terapia. Que eu abri assim, e aí eu entendi a ligação de tudo, e eu entendi que toda vez que eu me expressava, toda vez que eu falava aquilo que eu queria, toda vez que eu decidia, e que eu ia à luta por aquilo que eu queria, alguma coisa acontecia, eu magoava alguém, alguma confusão eu causava, alguma coisa acontecia de ruim. E eu não tinha essa aceitação das coisas que eu decidia, por isso que eu deixava as pessoas decidirem por mim, por isso que eu tava o tempo todo preocupada em agradar as pessoas, por isso que eu não sabia falar não, por isso que eu não tinha definido até então os limites da onde eu podia ir, do que eu aceitaria ou não. E, nossa, gente, isso dói tanto, porque eu fui descobrir isso com 30 anos. Então, desde os meus 5 anos de idade, eu venho construindo, tomando decisão e reagindo às coisas da vida por uma sequência de coisas que foram acontecendo e eu não tinha noção nenhuma, eu não tinha consciência nenhuma. Então, doeu muito. E aí, eu descobri isso 2 semanas depois que o Alan me pediu em noivado. Então, eu tava revirando esse passado louco num relacionamento e tinha acabado de ficar noiva. E quando eu fiquei noiva, o Alan falou assim pra mim: Bru, vamos casar esse ano ainda? Né, a gente se organiza e tal, e aí, né, casa esse ano. Eu falei, beleza, vamos, né, tipo, topo. E aí a gente começou a planejar o casamento, só que isso foi em março e a gente tinha planejado o casamento pra setembro. Então eu tinha pouquíssimo tempo pra planejar o meu casamento do jeito que eu gostaria. E assim, ainda trabalhando, estudando, seguindo a vida, né? E aí eu já tava vendo essas coisas. Então, assim, foi muito rápido. Ele me pediu em noivado, a gente já tinha conversado, a gente já vinha conversando dessas coisas, então não foi uma coisa assim, tipo, né, rápida, no susto. E aí eu já tava vendo a gente já tinha que começar a ver. E eu travada. Depois que eu fiquei noiva, eu fiquei uns 3 dias, assim, paralisada. Eu só sabia chorar. E eu não entendia porque, mas eu tava, quando a gente ia falar de casamento, quando a gente ia falar de planejar, quando a gente ia falar de qualquer coisa, por mais motivada que eu estava, por mais animada que eu estivesse com aquilo, alguma coisa vinha e arrancava a minha alegria. Alguma coisa, e aí eu entendi que era porque eu ficava revirando esse passado, e doía, e machucava, e eu não entendia por quê, e parecia que tinha uma coisa que eu ainda não tinha libertado dentro de mim, parecia que tinha um negócio que eu ainda não tinha entendido, compreendido sobre a minha vida, sobre as decisões que eu tomava, e eu entrei nessa neura. E eu comecei a pesquisar vestido de noiva, sapato de noiva, paleta de cor, tudo que eu precisava resolver, assim, em poucos meses pra gente fazer o casamento. E eu entrei em crise. Eu entrei em crise porque, como eu tava revirando o passado, e aquilo tava fresco, aquilo tava, tipo, fervendo em mim, gente, eu tinha decidido ficar com esse moço, né, antes de tudo acontecer. Era uma coisa que eu decidi, que eu lidava, assim, com a vida, assim, eu me colocava como vítima da vida, por ter sido arrancada de mim. Então, como eu era uma menina sonhadora, sempre fui ansiosa, ligada nos 220, e planejava as coisas e pensava alto, eu tinha já o meu vestido de noiva, eu tinha já o sapato que eu queria, as cores que eu queria, o lugar talvez que eu queria, né, como era, assim. Eu já tinha tudo em mente, com esse outro moço. E aí, naquele momento, bem naquela semana, né, que eu tava lidando com essa situação, eu comecei a ter que pensar no meu casamento com a Alan. E aí começou a vir à tona isso. E eu comecei a me odiar. Eu me odiava, e eu chorava, e eu me odiava, e eu tinha vergonha de contar isso pra ele. Parecia uma traição, parecia algo horrível. Eu parecia uma pessoa horrorosa. E eu fiquei mal de verdade, eu não conseguia. Até que, depois de bastante lidar com isso, orar e descansar, assim, sabe, no Senhor, pra ele ir acalmando as coisas dentro de mim. Aí eu sentei, conversei com a Alan, expliquei a situação pra ele. E eu falei, eu não sei o que fazer, eu não tô legal, eu não tô plena, eu quero sentir plenitude nessa situação toda, né? E eu não tô conseguindo sentir isso e eu não sei explicar, eu não sei lidar e eu tô sendo forte, eu tô enfrentando, eu tô querendo fazer esse caminho de volta pra me curar mesmo, pra me libertar, só que dói, machuca. E aí a gente decidiu que, né, que a gente ia dar uma pausa no casamento e que a gente não ia fazer esse casamento esse ano, que a gente ia deixar pro ano que vem. Mas que a gente ia seguir orando, falando com Deus e pedindo que Deus fosse mostrando as coisas pra gente, porque eu sabia que eu tava num processo de cura e eu sabia que ia doer. Eu tinha certeza. E aí a gente adiou o casamento e
Já tem a data do ano que vem, mas a gente adiou pra eu ter um tempo pra lidar com essa situação, com essa coisa que tava dentro de mim, pra eu ressignificar tudo isso, porque eu precisava ressignificar. E eu falei, olha, são 5 anos de terapia, são 5 anos lendo livro, fazendo curso de inteligência emocional, e não sei o que, e tentando lidar, tentando colocar minha carreira profissional no eixo. E eu não entendia, porque tudo parecia uma bagunça. E depois de abrir todas as peças do quebra-cabeça, aquilo que faltava, aquela carreira de peças que faltava, que eu não conseguia encaixar, de repente eu encaixei, mas aí agora tá tudo aqui encaixado, eu tenho tudo escancarado, exposto, e eu não sei o que fazer com isso. E então, eu tô nesse processo ainda de tá lidando com essa crise dentro de mim, né, com essas coisas. E aí, em vários momentos, nesse meu relacionamento com Deus, que eu não tinha antes, eu fui ter nesse processo de dor, né, durante esses 5 anos, e quanto mais eu estreito os laços, né, desse relacionamento, quanto mais íntimo esse relacionamento fica, mais essa coisa, parecia uma ordem direta sobre falar sobre isso. E eu falava, meu Deus, como que eu vou falar sobre isso? Como que eu vou expor uma vulnerabilidade tão grande dessa, uma situação tão pessoal, tão íntima, né? Tipo, da minha infância, dos meus sonhos, do mais íntimo de mim, né? Expor as minhas fraquezas, as minhas inseguranças, e falar dos meus pais, dos erros dos meus pais. Então, talvez esse seja um vídeo, não sei se vai ser o mais difícil que eu já fiz até hoje, mas por enquanto é o mais difícil, em que eu, de fato, tenho que expor a minha vulnerabilidade e contar coisas que eu nem sei ainda lidar direito. Mas a intenção é que a minha história, de alguma forma, te motive, te incentive a fazer o caminho de volta, por mais que doa, porque eu sei hoje que Deus tem planos pra mim, que Ele tem coisas pra me entregar, eu tenho acesso a coisas que Ele não me deu ainda, porque eu precisava fazer esse caminho de volta, porque eu precisava me reconectar comigo mesma, eu precisava entender o que eu era, eu precisava entender as programações que eu tinha na minha mente, que direcionavam as minhas decisões. E que a gente, às vezes, acha que tá no controle das coisas, e às vezes a gente acha que tá fazendo certo, e que a gente tá movendo tudo como a gente gostaria, mas, na verdade, a gente tá sendo manipulado pelas feridas emocionais que não foram tratadas. Pelos assuntos que foram deixados pra trás porque a gente quis apagar pelo trauma. Pelas coisas que a gente não foi mexer com medo do que tinha lá. Então, eu falo que terapia, esse estudo de autoconhecimento, cursos de inteligência emocional, é pra todo mundo. É pra qualquer pessoa, porque eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que tem vulnerabilidade assim. Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que passou por coisas assim. Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que não sabe o que fazer em certas situações. E eu sei que todo mundo tem uma história, e todo mundo tem alguma coisa que deixou pra trás, e que vira e mexe e volta, e que vira e mexe você não entende, e que vira e mexe e norteia todas as decisões que você toma. Eu vou contar isso talvez com mais detalhes em outros vídeos, e sei lá, fazer em várias partes, e ainda não tem um desfecho dessa história, não tem um fim dessa história, mas eu tô sendo obediente, então eu tô obedecendo. Eu não sei por que Deus me mandou fazer esse vídeo, que Ele me mandou. Eu podia ter feito um vídeo contando a minha história para um outro lado, completamente diferente, para introduzir a retomada do projeto Mulheres Reais que Inspiram, mas não foi isso que Ele mandou. Ele mandou eu vir aqui, eu chorar, eu trazer ferida, eu trazer passado, eu ser aberta e sincera com tudo isso, e é isso que eu tô fazendo. Eu tô sendo obediente mesmo sem saber para onde isso vai me levar. E nos vemos então no próximo episódio. Eu não sei qual ainda, Deus vai me dar a direção. Ele vai me dar o roteiro. Mas, obrigada por ter escutado até aqui. E